Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Humberto Gabriel, de Biologia. Vamos hoje, com mais um encontro, falarmos sobre como o novo coronavírus já foi abordado nas questões de biologia, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui 7 questões de biologia que já abordaram o tema da Covid-19, tá bom? Então, vamos a elas. Primeira questão é a questão da Unifip-MOC 2021. Diz assim a questão. Em 31 de dezembro de 2019, a Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, na China, relatou um conjunto de casos graves de pneumonia causados por um novo coronavírus, com os primeiros casos da doença detectados em indivíduos frequentadores do mercado atacadista de frutos do mar de Wuhan, na China. Pouco tempo depois, em 12 de janeiro de 2020, a China compartilhou a sequência genética do agente causador da Covid-19 e o SARS-CoV-2 teve sua identidade genética conhecida em âmbito mundial. O estudo de estruturas 1 e 2 demonstra que esse vírus é. Veja só a estrutura que foi retirada aí de um artigo da Química Nova. Mostra a estrutura aqui do vírus, do coronavírus, do novo coronavírus. Mostra algumas proteínas importantes, a proteína S, proteína E, proteína M, e mostra duas estruturas que não foram nomeadas, tá vendo? Uma está aqui de amarelo, né? Uma bicamada de fosfolipídio, e o número 2 é o material genético do novo coronavírus, ok? Voltando aqui ao comando, diz assim, o estudo das estruturas 1 e 2 demonstra que esse vírus é. O que esse vírus é? Né? Baseado na estrutura 1, dá para perceber que é uma bicamada de fosfolipídios que está revestindo o vírus. Então, a gente entende que que o novo coronavírus é um vírus envelopado. Esse aqui é o envelope viral, tá vendo? Então, já está descartada a letra A, B, A e B, podendo ser a C, a D ou a E, pelo fato de estarem escritos envelopados. O número 2 mostra o material genético, né, do novo coronavírus. E como é esse material genético? O material genético dos vírus pode ser de DNA ou de RNA, lembram disso? E esse DNA e de RNA pode ser de fita simples ou dupla. Então, cuidado, existe RNA de fita simples, existe RNA de fita dupla nos vírus. Existe DNA de fita simples, existe DNA de fita dupla nos vírus, certo? No caso do novo coronavírus, ele é um vírus de RNA, pessoal. Então, está descartado aqui a letra E. Ou é a letra C, ou é D, tá vendo? Mas ele é de fita simples ou dupla, Humberto? Ele é de fita simples, certo? Então, o novo coronavírus, ele possui RNA de fita simples. Humberto, isso aí é chamado de retrovírus? Negativo. Retrovírus é um vírus específico que possui RNA, mas também possui uma enzima chamada transcriptase reversa. Então, nem todo vírus de RNA é chamado de retrovírus. Existem os vírus de RNA, chamados RNA vírus, que não são retrovírus. É o caso do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Tá bom? Entendido? Então, gabarito, letra D, D de dado. Vamos agora para a questão número 2. A questão número 2, da Unicamp, de 2021, diz o seguinte: a partícula viral do novo coronavírus, SARS-CoV-2, conhecido como virion, é constituída por poucas proteínas, uma fita de RNA e um envelope, derivado de estruturas celulares, como membrana plasmática e organelas. A Organização Mundial da Saúde recomenda hábitos de higiene para a prevenção da contaminação do SARS-CoV-2, incluindo lavar com frequência as mãos com água e sabão. Considerando seus conhecimentos sobre o vírus, assinala a alternativa que justifica a recomendação apresentada no texto. Qual foi a recomendação, hein, gente? A recomendação foi hábitos de higiene para a prevenção da contaminação do SARS-CoV-2. Qual hábito? Principalmente, lavar com frequência as mãos com água e sabão. Muito bem, então, considerando o conhecimento desse vírus, o que justifica essa recomendação de lavar as mãos? Vamos lá. As poucas proteínas que compõem o nucleocapsídeo são diluídas em contato com sabão, na qual existe pouca tensão superficial, e, portanto, a partícula viral não é capaz de infectar a célula humana. Negativo, gente. Nesse caso aí, quando a gente lava as mãos com água e sabão, o sabão
vai dissolver o envelope viral, que é feito de fosfolipídios, certo? Então, não é por causa das proteínas do núcleo capsídeo que são diluídas, mas sim os fosfolipídios que são diluídos. Então, a letra A está descartada. Vamos ver a letra B. O envelope viral é formado por lipídios, moléculas anfipáticas, que em contato com sabão, moléculas apolar e polar, respectivamente, têm sua estrutura rompida, inativando assim a partícula viral. Essa está muito boa. Veja que abordou o envelope, não as proteínas. O envelope, a natureza do envelope é lipídio, certo? Formado por moléculas anfipáticas, né? Que são aquelas moléculas que são polares e apolares simultaneamente, tá certo? Lembre que o fosfolipídio, a parte polar, é a parte que possui o fósforo, né? O fosfato, e a parte ali, vamos dizer, dos ácidos graxos, seria a parte apolar, certo? Então está correto, gabarito é a letra B. Mas vamos ver a letra C e D. A fita de RNA é formada por nucleotídeos que contêm ribose, açúcar e fosfato. E em contato com o sabão tem sua capacidade de integração ao DNA da célula humana bloqueada. No início está correto, né? RNA é formado por ribose, por açúcar. Ribose já é o açúcar, né? Faltou falar ali a base nitrogenada, não é verdade? Então, equivocou-se ali nas partes, né, dos nucleotídeos. Mas mesmo que não tivesse equivocado, estaria errado porque, como eu disse, o envelope que sofre a ação do sabão, tá bom? E não a fita de RNA. Letra D. As organelas constituídas por lipídios, carboidratos e proteínas em contato com o sabão são clivadas e perdem a capacidade de produzir moléculas essenciais ao metabolismo viral. Essa está totalmente errada. Lembre-se que vírus são partículas ultramicroscópicas, mas são acelulares. Não possuem células, não possuem estruturas celulares, não têm organelas. Então, a letra D comenta que o sabão abordaria, alteraria ali, clivaria as organelas, mas vírus não possuem organelas, tá bom? Então, o gabarito é a letra B mesmo, o sabão, ele vai dissolver ali o envelope viral, por isso que é muito importante todo mundo lavar bem as mãos, né, com água e sabão. E o próprio álcool também tem a mesma ação, tá bom, gente? Questão número 3 da Unifip-MOC traz assim: a charge faz críticas. Vamos lá. Entrevista com vírus, aquele que entra sem ser convidado, tá vendo? Muito bem. Então tá assim no primeiro quadrinho. Estamos recebendo hoje o senhor Corona. Não é nada pessoal, mas não vou agradecê-lo por ter vindo. Entendo, só estou fazendo o meu trabalho. Como é que foi seu começo? No princípio, não viu muito potencial. Agora, todos notam minha capacidade e sou reconhecido mundialmente. Quer dizer, lavaram as mãos para o seu possível sucesso? Ao contrário, até gostaria de agradecer por isso. Como encara chamarem você de gripezinho? Sabão e álcool podem quebrar minhas gorduras, mas palavras não me atingem. Você é bem autoconfiante, o importante é acreditar em si mesmo? No meu caso, o essencial foi não acreditar em mim. Outros vieram antes de você. A que se deve o seu enorme alcance? A grande capacidade natural, muita ignorância e proximidade com o meu público. Seu trabalho não foi impulsionado pelas mídias eletrônicas. Foi uma quebra de paradigma? Sim, tudo se deu de forma orgânica. Vamos para o ping-pong, ok? Um ídolo, a gripe espanhola. Um sonho, um mundo sem vacina. Uma religião, negacionismo. Um segredo, não gosto de banho. O que mais detesta? Ficar em casa. O que mais gosta? Viagens internacionais. Meta de sucesso, manter-se em permanente mudança. Uma lição, a vida passa num espinho. Muito interessante, né, essa charge, e ela faz uma crítica aqui. Veja, observe aqui nesse quadrinho, no terceiro quadrinho a gente sente uma crítica, né? Você percebe que fala assim, quer dizer que lavaram as mãos para o seu possível sucesso? Ou seja, esqueceram de você, não deram, vamos dizer assim, não deram a mínima para você? Isso já foi uma crítica, né? A charge acabou criticando aqui que muitos negligenciaram o sucesso do coronavírus. Outra coisa, outro quadrinho que mostra a crítica é essa daqui, ó. Como você encara, né,
Como você encara chamarem você de gripezinha? Chamarem, alguém está chamando de gripezinha. Então, foi uma crítica também que está sendo feita aqui nessa charge, né? Negligenciando, diminuindo o coronavírus, certo? Outro quadrinho que eu percebi alguma crítica foi nesse daqui, ó. O que se deve ao seu enorme alcance? O coronavírus responde: grande capacidade natural, muita ignorância. Então, assim, a todo momento você percebe que a charge faz essa crítica ao comportamento irresponsável diante do coronavírus, a negligência contra o coronavírus, tá vendo? As medidas pouco eficazes, não critica que é pouco eficaz, critica que não é feita, não é verdade? A letra B, os mecanismos de transmissão, não critica, né? Aqui não traz nenhum argumento mostrando crítica à transmissão, fala que transmite com grande facilidade, mas isso não é uma crítica, né? Então, ao potencial de virulência também não faz crítica, né? Mostra que ele tem uma grande capacidade, mas a todo momento você percebe que ocorre crítica ao comportamento irresponsável diante do coronavírus, tá? A capacidade de transmissão viral, que é exatamente muito próximo da letra B, também não é uma crítica que temos nessa charge. Então, a crítica seria a letra D, gabarito letra D de dado, ok? Muito boa questão, faz você refletir bastante aí sobre o novo coronavírus. Vamos para a questão 4 agora? Vamos lá, questão 4. Petrópolis, Rio de Janeiro, 2021. A vitamina K ganhou destaque recentemente, depois da divulgação de um estudo holandês que apontou uma relação entre os piores resultados de saúde dos pacientes com Covid-19 e os níveis reduzidos de vitamina K. Foi feito aí um recorte aí de uma matéria, certo? Então, a carência da vitamina lipossolúvel citada no texto ocasiona. Muito bem. Apesar de citar o novo coronavírus, o texto está abordando mais as funções orgânicas ali da vitamina K. Você lembra da vitamina K? Ela é lipossolúvel, tanto a K quanto a E, a vitamina D e a vitamina A também, certo? A vitamina K, ela é importante para deformidades do esqueleto? Negativo. Deformidades no esqueleto, a gente pode estar associando com a vitamina D, que ajuda na retenção, na reabsorção de cálcio no nosso organismo, tá? Sangramento nas gengivas decorrente de escorbuto, é bastante conhecido que o escorbuto é causado pela carência da vitamina C e não a vitamina K. Então, aqui, a letra B está fora também. Redução do número de hemácias decorrente de anemia perniciosa. A anemia perniciosa é também causada por carência de vitaminas, mas não é da vitamina K, é vitamina do complexo B, né? A chamada vitamina B12, ok? E a letra D, dificuldade de estancamento de hemorragias. Está aí. A vitamina K ela é conhecida como anti-hemorrágica, né? Então, a vitamina K é a anti-hemorrágica, certo? É a filoquinona. Então, ela realmente, né? Quem tem carência de vitamina K tem dificuldade de estancamento de hemorragias. Letra D. A letra E é dificuldade de enxergar em ambientes pouco iluminados. Sabemos que a cegueira noturna é causada pela carência da vitamina A e não da vitamina K, ok? Então, o gabarito é a letra D de dado também, ok? Vamos para a questão número 5 da Unicamp 2021. O epitélio nasal e o bronquial apresentam receptores às proteínas virais do novo coronavírus, SARS-CoV-2. A secreção mucosa liberada pelas células da via respiratória é importante para a formação de um gel viscoso e lubrificante, com grande quantidade de água, que funciona como uma barreira adesiva para muitas partículas e patógenos. Entretanto, há vírus capazes de penetrar essa barreira formada pelo muco. Utilize a figura e seus conhecimentos de biologia celular para assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase a seguir. Presentes na cavidade nasal, na traqueia e nos brônquios, a célula caliciforme apresenta a organela. Vamos lá, dá uma olhada aqui. Então, a gente vai ter que completar, né? Então, nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso, secretando vesículas, que está
sendo encaminhadas, endereçadas para o complexo de Golgi. Então, aqui seria o retículo rugoso. Número 2 seria o complexo de Golgi. Essas vesículas foram secretadas aqui, liberando grânulos de muco. Então, aqui está mostrando a secreção de muco, certo? Então, na cavidade nasal, a célula caliciforme, que é a célula que está presente essas estruturas aqui, né? A célula caliciforme é a célula que é conhecida como uma glândula unicelular, né? Ela produz muco. Ela tem uma grande quantidade de organelas, né? Nesse caso aqui, um é retículo rugoso, certo? Então, seria que mitocôndria está fora, complexo de Golgi está fora, retículo. Na letra C fala retículo agranular, que é o liso. E na letra D, retículo granular, que é o rugoso. Veja que possui essas bolinhas aqui, tá vendo? Que representam os ribossomos. Então, retículo rugoso granular. 3 seria o complexo de Golgi, tá certo? E está mostrando aqui desenvolvidas, os quais são responsáveis pela síntese de proteínas e adição de açúcares, né? O complexo de Golgi tem essa função de secreção, mas acaba tendo também a função de glicosilação de proteínas. Ele adiciona glicose às proteínas que vieram do retículo rugoso. Então, o gabarito aqui é a letra D. D de dado, retículo endoplasmático granular, complexo de Golgi e síntese proteica e adição de açúcares. Ok? Muito boa questão, abordou aí a citologia, que é sempre muito cobrado aí no Enem. E relacionou com o SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Vamos para a questão número 6, também da Unifip-Moc 2021. Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, 5 dos funcionários de uma microempresa, pertencentes à mesma faixa etária, foram submetidos a um hemograma para verificar se algum deles possui imunodepressão e assim trabalhar em regime de home office. Os demais trabalharão com todos os equipamentos e medidas de proteção recomendados pelo Ministério da Saúde. Aí nós temos aqui o resultado do hemograma dos funcionários daquela empresa: Isabela, Ronaldo, Letícia, Rafael e Janaína. Nós temos aqui os valores de referência de hemácias, leucócitos e plaquetas. Muito bem, o funcionário que apresentou baixa imunidade. A baixa imunidade está relacionada com quem? Com que tipo de célula? Com as hemácias, com os leucócitos ou com as plaquetas? Com os leucócitos. Hemácias está relacionada com a anemia e plaquetas com a coagulação. Então, seria leucócitos. Mas para ter baixa imunidade, tem que ter um número elevado ou baixo de leucócitos, né? Baixa imunidade é um baixo nível de leucócitos. Então, veja, é de 3.500 a 10.500 por milímetro cúbico o valor de referência. Esse daqui está até acima, né? É sinal de alguma infecção, né? Não de baixa imunidade. O Ronaldo está com 7.800, ou seja, dentro do valor de referência. A Letícia também está com 9.400, dentro do valor de referência. O Rafael está com 2.800, abaixo do valor de referência. Então, ele está com baixa imunidade, ele está com um número de leucócitos muito baixo, certo? E a Janaína está dentro do valor de referência. Então, seria Rafael, letra C. Letra C. Tá? Bem importante lembrar a função aí das hemácias, está relacionado com a anemia. Vamos ver quem tem anemia aqui. Quem tem anemia seria o Ronaldo, tá vendo? O Ronaldo teria anemia, somente o Ronaldo. E as plaquetas denotam, implicam em problemas de coagulação, né? Então, está aqui 150, quem tem problemas de coagulação, que é a Janaína, tá vendo? Mas a baixa imunidade, quem possui é o Rafael. Então, letra C. Muito boa questão. Vamos agora para a última questão, uma questão agora discursiva da FUVEST. Vamos lá. Analise a resposta imunológica à infecção do organismo pelo coronavírus do tipo SARS-CoV-2, associado ao COVID-19. A variação na quantidade de vírus no organismo, os sintomas quando presentes e a possibilidade de diagnóstico da infecção por 2 métodos, X e Y, ao longo de 20 dias após a infecção. E aí vamos analisar esse esquema. Veja, nós temos aqui o SARS-CoV-2 sendo representado aqui, esse seria o vírus entrando no epitélio pulmonar e as células, os fagócitos, né? Que seria uma imunidade inata com o SARS-CoV-2. A imunidade adquirida, iniciando aqui depois de 12 horas, a gente já tem a ação do linfócito B, que se diferencia em plasmócito e produz anticorpos, tá vendo?
no prazo de 7 a 20 dias. Então, aqui está a resposta inata, a tentativa de fagocitose, e aqui a tentativa de produção de anticorpos, né, para nos defender. E aqui tem um outro gráfico mostrando aqui a curva da quantidade de vírus, após os 5 dias, tem um pico aqui na quantidade de vírus, depois vai decaindo. E nós temos aqui uma outra curva saindo aqui próximo do 7º dia, que é usado também como diagnóstico, tá vendo? Que seria os anticorpos, né? Detecção de anticorpos. Então, aqui é a detecção de método Y, que é a detecção do próprio vírus. A gente fala que é a pesquisa de antígenos. Então, diagnóstico Y é esse que é feito entre o 0 e o 15, aqui próximo de 15. O diagnóstico X é baseado nos anticorpos e é feito aqui depois do dia 7. Aí o melhor para fazer que é perto do dia 20, tá vendo? Onde tem uma titulação maior de anticorpos. Aqui no caso do Y, o melhor dia seria o dia 5, tá vendo? Porque tem uma titulação maior de vírus, quantidade maior de vírus. Então vamos lá. Letra A. Cite uma função da febre nos primeiros 5 dias da infecção. Então, nos primeiros 5 dias, o número de vírus está crescendo e a gente tem febre. A febre, pessoal, ela é importante porque ela mostra que está tendo uma ação maior dos fagócitos, ok? Então, quando a gente tem febre, significa que o hipotálamo, né, mudou o termostato do nosso corpo, aumentando a temperatura basal, e isso é feito a partir de uma atividade maior das mitocôndrias, maior atividade dos fagócitos, né? Então, a importância da febre é porque aumenta a atividade dos fagócitos e também dos anticorpos, ok? Então, aumenta a atividade. A gente colocaria desse jeito, tá bom? Depois eu mostro para vocês uma sugestão de resposta, tá bom? Para cada letra. Na letra B, diz assim, dos métodos citados, identifique e justifique aquele mais indicado para o diagnóstico da infecção do SARS-CoV-2 pela presença de anticorpos. Segundo o gráfico apresentado, em qual dia após a infecção o diagnóstico será mais preciso utilizando esse método? Então, vamos lá. Justifique aquele mais indicado para o diagnóstico de infecção pela presença de anticorpos. A presença de anticorpos é pelo método X, tá vendo? Que seria aqui, ó. Depois que o número de vírus começa a cair, os anticorpos começam a aumentar, tá vendo? Um já implica no outro. Então, seria o diagnóstico X, certo? A resposta seria diagnóstico X. E em qual dia seria mais preciso? Olha, uma titulação maior. Então, aqui, ó, próximo do dia 20. Próximo do dia 20, ok? Então, a resposta aqui seria X, diagnóstico X e próximo do dia 20. Letra C. A resposta imunológica à infecção por SARS-CoV-2 pode causar inflamação pulmonar. Isso resulta em acúmulo de líquido nos pulmões, o que prejudica a troca gasosa, diminuindo a saturação de oxigênio. Como o acúmulo de líquidos nos pulmões interfere na troca gasosa? O que acontece com o pH do sangue quando ocorre diminuição da saturação de oxigênio? Temos duas perguntas aqui na letra C, né? Como é que o acúmulo de líquido nos pulmões interfere nas trocas gasosas? Eu coloquei uma sugestão de resposta aqui para vocês. Ó. O acúmulo de líquido no pulmão vai reduzir a troca, porque vai reduzir a difusão de gases, né, tanto de oxigênio quanto de CO2 nos alvéolos pulmonares, tá bom? Isso a gente pode resumir que dificulta a hematose, ok? Agora, como há uma diminuição da quantidade de oxigênio, vai ter um acúmulo de CO2. O CO2, você sabe que ele vai reagir com a água, né, através da nitrase carbônica e formar o ácido carbônico. Então, isso faz com que o pH do sangue seja reduzido. Então, ocorre uma pergunta aqui, o que acontece com o pH do sangue? Ele vai reduzir. O indivíduo vai ter uma acidose respiratória, né? Uma acidose, uma acidificação do sangue devido aí à dificuldade de troca, à dificuldade de eliminação de CO2. Ok? Como o CO2 não vai ser eliminado, vai acumular no sangue, isso acumula ácido carbônico, e, consequentemente, gera acidose. Então, está aqui as respostas. Febre, como a febre tem a função de ativar o sistema imunológico, aumentando a atividade dos fagócitos e dos linfócitos, né, que produzem anticorpos.
anticorpos. Na letra B, o método X é o mais interessante para a produção de anticorpos. E, segundo o gráfico, o 20º dia seria o mais preciso para ser feito esse diagnóstico. Tá bom? Muito interessante, né, senhores? Então, vocês perceberam aí, como que geralmente é abordado o SARS-CoV-2, o novo coronavírus nos vestibulares. Eu espero que tenha ajudado todos vocês. Nós nos encontramos aí numa próxima oportunidade. Quem quiser, manda perguntas aí pelos comentários. Pode sugerir também algumas questões que, porventura, tenham encontrado, que a gente responde por aqui. Tá bom? Forte abraço a todos. Até mais.